shalom, queridos. Aleluias. Estamos aqui no 22 de junho, ao vivo. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Você que está conectado conosco, seja bem-vindo. Hoje nós teremos um tempo aqui muito especial, um tempo poderoso. Nós cremos que será um tempo de edificação, de instrução, de impartição espiritual poderosa em nome de Jesus. Glória a Deus. E nessa noite, queridos, eu estou recebendo aqui no meu canal um grande amigo, um homem de Deus, um grande apóstolo do Senhor, apóstolo Zoélio Silva. Apóstolo, seja bem-vindo. Hoje vai ser, assim como o Marco Aurélio falou ali, vai ser fogo de Deus, né, apóstolo? Glória a Deus, estamos aqui na expectativa. Eu só gostaria de saber dos irmãos aí, a minha voz está repetindo, vocês estão ouvindo minha voz repetindo. Está repetindo minha voz aqui para mim, agora aí. Queridos, confirma para nós como que está o som. Como que está o som para vocês? Está bom? A voz do apóstolo Zoélio está repetindo para vocês? Shalom, amados. Confere se a minha voz, o áudio da minha voz, você está repetindo, dando microfonia. Certo. Está reverberando, né, a voz. Apóstolo, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou desligar o meu microfone e aí você fala. Vamos ver se vai ficar com eco com o meu microfone desligado aqui, tá? Eu vou desligar aqui. Pode falar, apóstolo. Desligou o microfone seu? Acabou. Acabou o problema. Então, apóstolo, olha só. Quando eu for falar, eu ligo de volta meu microfone e falo. Tá ok. Como você vai falar mais hoje, né? Você é meu convidado aqui, você tem toda a liberdade para falar, ministrar, orar pelas pessoas. Então eu vou deixar o meu microfone desligado e você fica à vontade, pode fluir, tá bom, apóstolo? Vamos lá então. Queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que seja uma live muito especial na sua vida, para a sua edificação e transformação. Eu não estou ouvindo, fica aumentar um pouquinho, Renato. Glória a Deus. Apóstolo, eu vou passar para você. Eu vou desligar aqui meu microfone, ok? Ok. Deus abençoe, meu amigo. Shalom, amados. A paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Uma noite abençoada, uma noite de alinhamento, de ativação. Nós queremos orar pela sua vida, mas antes nós queremos consagrar, nós queremos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e por que não aos anjos do Senhor por essa noite, amém? Será uma noite tremenda. Dá tempo de você pegar uma folha de papel, uma caneta, o seu caderno, para você fazer anotações. No final dessa live nós teremos uma ativação profética, transferência de unção, e muitas informações do céu para a sua vida, amém? Nós traremos informações do céu para a sua vida. Nós queremos ativar o seu espírito, nós queremos ativar debaixo de uma unção de aceleração, dimensões de glória, e pode ter certeza, será uma noite inesquecível. Mas antes de tudo, nós queremos orar, nós queremos consagrar, nós já intercedemos. Eu apresentei essa live no Monte, sexta-feira. Ontem eu estava aqui da minha cidade, no streaming com o Renato. Nós fizemos ali um alinhamento, oramos, né? Tivemos um entendimento de tudo que o Senhor quer passar para os irmãos nessa noite. Mas oração nunca é demais. Então, nesse momento, vamos orar juntos em concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus de glória e amor. Pai, nós estamos aqui nesse alinhamento profético de São Paulo para Curitiba, para as nações, para o Brasil. Nós consagramos essa live ao Senhor,
nós consagramos esse momento abençoado ao Senhor e que tudo seja aqui para o louvor do nome do Cordeiro. Que tudo que falarmos, mencionarmos, tudo que nós afirmarmos, seja para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Queremos ativar vidas, queremos trazer um alinhamento, queremos trazer coragem, ânimo, ousadia, incentivo, motivação, mas, acima de tudo, nós queremos exaltar o nome de Jesus sobre as vidas. Nós queremos que pessoas saiam daqui equipadas, com a visão aberta, ativada, Pai, encorajadas pelo Teu Espírito. É isso que nós oramos em concordância. Pai, remove todas as barreiras e dificuldades. Pai, coloca em volta de nós, em volta da casa do Renato e da Bruna, da minha casa, Pai, uma cerca de fogo, com anjos, Pai, em nome de Jesus, guardando, protegendo, brindando, Senhor, as nossas vidas e tudo o que se relaciona ao Teu reino e tudo que o Senhor tem concedido a nós por graça. Pai, em nome de Jesus, será uma noite tremenda. O nosso coração arde, queima, Senhor, em servir, em derramar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Pai, em nome de Jesus, glorifica o nome do Teu Filho nesta noite. Remove todas as barreiras, remove, Senhor, todas as tentativas do inimigo de tentar cercear, cercar, parar essa live. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que todo mal saia pelo poder que há no nome de Jesus, crendo na ação poderosíssima do Teu Espírito e que nada poderá parar a ação do Teu Espírito e nem o mover dos Teus anjos nessa noite. É isso que nós te pedimos, nós te louvamos e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de estarmos aqui e já são muitos anos, né? Para quem não me conhece, eu quero me apresentar, isso é importante, né? Se apresentar, né, Renato? Nós queremos dizer aos irmãos que já fazem mais de 31 anos que nós estamos nessa caminhada, aprendendo todos os dias com o Espírito Santo, e fomos ungidos a missionário, a pastor, já pastoreei a igreja aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, trabalhamos muito tempo em programa de rádio, capelania, e capelania hospitalar, capelania na zona prisional, sendo aqui na minha região uma das maiores do Brasil, e fomos ungidos a apóstolo em Goiânia em 2019, e veio sobre nós um novo tempo, né? Com o fluir do Senhor sobre nós e o derramar do Senhor sobre nós, a unção de capacitação, de capacidade no ministério apostólico. E no período da pandemia, o Espírito Santo deu a nós, né, uma incumbência, uma visão do tempo que nós estávamos vivendo. O Espírito Santo disse para mim, ele falou assim, de forma audível, né? Ele disse a mim: o meu inimigo tem tentado cercar a minha igreja, tem tentado de alguma maneira cercear, impedir a minha ação, mas ele não vai conseguir, porque eu estou entregando ao Brasil um escape para a igreja, uma saída para a igreja, estou entregando algo que a igreja ainda não conhece no Brasil. Eu não entendi na hora, e o Espírito Santo foi falando para mim, ministrando, então o Senhor foi falando para mim assim, as igrejas, né, em termos de prédio, em termos de uma questão física, estava fechado devido à pandemia, mas o Senhor disse para mim assim, os meus anjos, eles vão ministrar dentro das casas, né? Estamos ali dando a assessoria espiritual, estamos ali ajudando os irmãos, os pastores, né? Orando uns pelos outros na questão dessa grande tribulação que veio sobre o Brasil nesse período de 2019, 2020, chegando até trazendo um impacto até 2021, 22. Mas o Senhor, ele trouxe algo novo para o Brasil, algo maravilhoso, né? Que eu chamo de adorno. Eu gostaria que os irmãos até anotassem essa palavra, adorno profético para a igreja nesses dias. O ministério angelical, se algum irmão quiser escrever, pode escrever.
O ministério de ativação angelical, o ministério angelical é um adorno profético para esses dias, ou seja, para a igreja. Tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito, amém? É algo coletivo, é algo que tem a ver com a igreja, não tem a ver só com uma pessoa, não tem a ver com o apóstolo Zoélio Silva, não tem a ver com o Renato somente, mas passa por nós como um rio de água, um rio de águas vivas, né? Um rio que emana do trono do Senhor e que vai matar a sede das nações. Então, o Senhor, ele falou para mim que o ministério de ativação angelical, o ministério dos anjos, que é bíblico, tá? Que é bíblico, de Gênesis até Apocalipse, né? Nós temos o trabalhar dos anjos do Senhor, da ativação do Senhor em toda a Bíblia, né? Os patriarcas foram ativados com os anjos, reis como Davi foram ativados com os anjos. Davi escreve muito sobre os anjos nos Salmos. Ele vai falar, principalmente do querubim, ele vai falar que o Senhor, né, tomou as asas de um querubim e voou, né, no vento. Então, o carro do Pai, o carro do Eterno, o carro do Adonai é os querubins, né? Então, nós vemos assim ali a presença dos querubins, né, com espada de fogo giratória na porta do Éden, quando o Senhor ele expulsou o casal do jardim do Éden, do paraíso. Vemos a presença dos anjos do Senhor, seria ali no caso serafes ou serafins, em Isaías capítulo 6, que nós vamos mencionar e falar deles, quais são algumas das funções também dos serafins. Vemos também a presença dos príncipes no livro de Josué, no livro de Daniel, capítulo 10, e em muitas partes da Bíblia, que são os arcanjos, que a Bíblia chama de príncipes, que muitos dos irmãos hoje desconhecem, né? Quando aparece a palavra príncipe, nem sabe o que se refere, mas se refere a um arcanjo. Então, tudo isso nós queremos nessa noite, Renato, de forma simples, de forma humilde, e que os irmãos possam ter uma visão de que tudo que nós estamos nos esforçando hoje, colocando toda a nossa energia espiritual, a unção do Espírito Santo que é dado a nós queremos canalizar, que tudo seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que os irmãos possam sair daqui edificados, muito edificados, amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos hoje, desde o ano de 2012, integralmente, repito, de forma incisiva e real, nós estamos de forma incisiva. Pagou a luz aí, Renato. Nós estamos... Oi? Acabou a força na casa, deu um apagão aqui na casa inteira, e a força retornou agora. É isso mesmo. É assim que acontece. Semana passada pegou fogo em toda a parte elétrica aqui da minha casa também. Apagou tudo. É assim mesmo. Fica tranquilo que pode acontecer isso, mas fique tranquilo que por isso que eu orei antes. Vai tentar, mas não vai conseguir, entendeu? O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir, porque nós estamos trabalhando agora em altos níveis em região celestial, tá? Em tomadas de território onde a religião estava ocupando. Nós estamos tomando esses territórios que estavam ocupados pelos sofismas da religião. Então, hoje será uma noite também de batalha espiritual. Levante os intercessores aí e intercedam também em concordância por essa live, para que ela possa fluir em nome de Jesus de maneira perfeita, como assim as coisas do Senhor perfeita. Amém? Então, nós falamos agora aqui que o ministério dos anjos é o ministério, então, de um contorno, de um adorno profético para os dias de hoje. Em todo o tempo da Bíblia, da palavra do Senhor, da história bíblica, da história da salvação, Renato, a presença dos anjos é real, né? Antes da vinda do Senhor Jesus, do seu nascimento, quem que veio à frente, né? Às vezes a gente pensa que é o João Batista que veio à frente, o João Batista que estava à frente.
Humanamente pode ser, mas nós sabemos que os anjos sempre estão à frente, juntamente com o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, os anjos do Senhor, eles estão à frente, juntamente com o Espírito Santo, em toda situação, em todos os acontecimentos bíblicos, o Espírito de Deus, ele está à frente com a participação dos anjos do Senhor. E nós queremos falar um pouco também da questão dos posicionamentos angelicais, dos reinos angelicais, a atuação dos anjos, amém? Eles trabalham de forma, os anjos trabalham de formas sincronizadas, os anjos trabalham entre si de forma harmoniosa, e nós chamamos isso também como que um manto colorido, sabe? É como que um manto colorido que reflete a glória de Deus, que é colorida, que eu tenho mencionado já há alguns anos para cá no Brasil, chamado Arco da Glória, né? Então, o céu é colorido, os anjos são coloridos, as dimensões de glória são coloridas. Ezequiel viu isso, João viu isso, e grandes homens de Deus viram isso, né? Através de uma visão aberta, e visão profética, em sonhos. Então, isso representa os reinos, tá? Quando nós falamos de algo colorido, quando nós falamos de capa colorida, quando nós falamos desse manto colorido, quando nós falamos dessas dimensões coloridas, nós falamos aí, então, de algo harmonioso, de algo sincronizado. Vai apagar mesmo ou vai acender? É assim mesmo. É batalha, é guerra. É assim mesmo, é assim mesmo. Pode prosseguir, apóstolo, pode prosseguir. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso, né? Agindo o Espírito de Deus, ninguém e nada pode deter, nada pode deter, né? Se há uma oposição do mal, se há o inimigo se opondo, é porque nós carregamos algo dentro de nós. Nós carregamos um propósito dentro de nós, e nós sabemos que o que nós carregamos é o Senhor que colocou dentro de nós, e ninguém absolutamente pode removê-lo, amém? Por isso, então, o inimigo ele fica aí bravinho, nervosinho, irado, mas isso faz parte, deixa ele lá, estourando os fogos de artifício dele lá, fazendo as micaretas dele, mas não vai, de maneira alguma, subverter, atrapalhar, e frustrar essa live. Isso vocês podem ter certeza que eu conheço o Espírito Santo, e o Espírito Santo não nos deixará de maneira alguma o inimigo prevalecer nesta noite. Quem concorda, diga amém. Quem está ligado, diga amém, em nome de Jesus. Deixa eu falar para minha esposa, se eu vou pegar um pouquinho de água. Bor, por favor, tem a canequinha preta da Escola Romper aí, na mesa? Traz um pouco de água para mim, fazendo favor, que a garganta daqui a pouco vai começar a queimar, porque nós vamos falar bastante aqui. O ar está seco, então eu preciso tomar um pouco de água aqui. Faça favor. Pedir para minha esposa buscar um pouco de água para mim. Então, vamos falar primeiramente desse tópico, tá bom? Mas antes eu quero fazer uma apresentação, Renato, se o Amado tiver em concordância, sobre a Escola Romper, tá? Bem, a Escola Romper, de maneira modesta e humilde, sem pretensão alguma, mas com autoridade, isso é bem diferente. Falar com autoridade não significa ser vaidoso, prepotente, orgulhoso, não. A Escola Romper, de fato, eu estou falando de fato, tá? Isso é algo que é fato, que é verdadeiro. E se é verdadeiro, é do Espírito Santo. Se não é verdadeiro, não é do Espírito Santo. É do inimigo, é humano, é vaidade da carne. A Escola Romper é, de fato, a primeira escola de ativação angelical do Brasil. O termo ativação angelical, que eu me lembre, até os dias de hoje, que eu me lembre, nunca ninguém tinha mencionado esse termo, ativação angelical no Brasil. Quando eu falo de ativação angelical, profeta Renato, profetisa Bruna e os irmãos que estão comigo, eu não estou falando de angiologia, não tem nada a ver. Eu não estou falando de teologia, não tem nada a ver, embora
embora a teologia está junto, é na teologia que nós trabalhamos, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia, tá? Mas não é somente teologia, tá? Não é espiritismo, não é espiritualidade, catolicismo, não é esoterismo, tá? Então, ativação angelical é diferente de tudo o que nós podemos pensar e imaginar dentro dessa questão aí, desse paralelo que eu acabei de mencionar. Amém? Então, a ativação angelical é algo totalmente diferente e único, que tem um propósito único. Ativação angelical, eu separei algumas explicações aqui, Renato, de forma muito simples, para que todas as pessoas, uma pessoa leiga, uma dona de casa, uma pessoa simples e até uma pessoa que tem um cargo eclesiástico, poderá entender de forma muito simples e objetiva, tá bom? Eu coloquei na apostila nível 1 o significado de ativação angelical. Eu coloquei de forma resumida, mas dá para os irmãos ter uma noção. Na apostila nível 1, eu creio ser a primeira apostila lançada no Brasil de ativação angelical, né? Que já fazem aí alguns anos que eu lancei. Opa, entrou aqui o... Peraí, que tá uma benção aqui. Pronto. Ativação, hoje tá uma benção. Deixa eu até colocar isso aqui para dentro. Peraí. Ativação angelical, no nível 1, eu já começo falando da ativação do Senhor Jesus em seu ministério, público, né, que foi no deserto. Mas lembrando que o Senhor Jesus ele já teve ativação angelical, mesmo antes do seu nascimento. Gabriel estava ali muito presente, o anjo e arcanjo pessoal de Cristo. Aqui eu falo da ativação do ministério de Jesus. E depois aqui, logo adiante, umas páginas depois, eu vou falar do que é realmente o que significa ativação angelical. Eu coloquei aqui no caderno um pouquinho. Resposta. Ativação angelical vem de aumentar a atividade, impulsionar. Em especial, a ativação angelical se estabelece, olha, presta atenção agora, eu vou falar bem devagarinho para os irmãos poderem até escrever aí no caderno, numa folha. Shalom a todos que estão chegando, compartilhe essa live em nome de Jesus. Amém? É uma live única, é uma live que foi agendada no céu, e talvez não haverá uma live nessa proporção, porque toda live é uma live única, tem um DNA profético próprio. Não haverá uma repetição, porque toda a unção que está sendo liberada nessa noite é uma unção única. Nunca haverá uma unção igual a essa. Pode ser parecida, mas nunca haverá uma unção que está sendo liberada nessa noite. Então, que você possa fazer o bom uso e aproveitar cada segundo dessa live, que será de suma importância para a sua vida e para o seu ministério. Ativação angelical, ela se estabelece primeiro dentro do ponto de vista da Escola Romper, a primeira escola de ativação angelical do Brasil, que nasceu no período da pandemia. Lembrando que o apóstolo Zoélio Silva já ministra com os anjos há quase 32 anos, tá? De forma prática. Na prática, não com teoria, mas na prática, através de conferências e cruzadas de cura, milagres, se movendo em mais de 500 operações práticas, tá bom? Tá aí os vídeos no YouTube. Bom, então, vamos falar do primeiro tópico, da primeira chave do que é ativação angelical. O que significa verdadeiramente, dentro do ponto de vista do apóstolo Zoélio Silva, do seu entendimento e da escola, o que é ativação angelical. Obrigado. Ativação angelical se estabelece, licença, ativação angelical se estabelece, tá? Quando eu sirvo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, estou dentro da palavra, permanecendo na palavra, tá? Jamais podemos dispensar a palavra, tem que estar na palavra, tá? Então, quando eu sirvo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Senhor, ele libera, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Os americanos, eles chamam isso de Father Heart, que seria a ativação do coração do Pai. Então, eu ativo o coração do Pai, e os americanos, eles são ousados, né? Eles falam assim,
que o pai ele ativa o coração do anjo. Olha isso. Aí eu fui aprender muito, sabe? E o apóstolo Zoélio Silva não é o dono da verdade. A verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra e a verdade é o Senhor Jesus. Mas eu procuro buscar fundamentos, né? Porque nós damos aulas, treinamento para pastores, e a gente precisa ter um embasamento bíblico também. Então, a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. E quando nós ativamos o coração do Pai, o Pai, ele libera seus anjos. Lembrando que eu já falei uma vez aqui, vou falar, anjos têm sentimentos. Olha isso, pode chamar muita atenção, ser algo assim impactante, mas eu quero que você saiba que anjo tem sentimentos. E muitas das vezes o sentimento do anjo é muito mais santo, muito mais puro do que os nossos. Você pode ter certeza disso. Então, o que acontece? O anjo de Deus, que tem um sentimento, uma mentalidade, uma personalidade própria, todo anjo tem sentimento, decisão e mentalidade própria. Eles têm livre arbítrio. De tanto que em Apocalipse 12 e Ezequiel 28, nós falamos da rebelião dos anjos. Né? A Bíblia fala da rebelião de um querubim e da terça parte dos anjos, a terça parte dos anjos. Então, significa que eles tomaram uma conduta de rebeldia com decisões próprias, tá? E Deus assim permitiu. Né? Então, nós vemos que eles foram movidos por sentimentos. Então, anjo tem sentimentos. Aqui na apostila nível 3, que eu lancei o ano passado, nós falamos do anjo da consolação. E esse anjo da consolação, que o nome já fala anjo da consolação, que o apóstolo Zoélio Silva falou, né? Colocou o nome desse anjo assim, mas na verdade, devido ao seu ofício pela Bíblia, ele consolou Jesus no Horto das Oliveiras. A Bíblia diz que ele consolou. Consolou é o mesmo de fortalecer. Todos deixaram o Senhor Jesus e ele estava ali transpirando sangue, em agonia, né, no Getsemane, quando o anjo da consolação apareceu e o fortaleceu. Nós vemos novamente aí, então, uma revelação bíblica de que anjo, Renato, tem sentimento. Porque se o anjo consolou Jesus, é porque o anjo se moveu com esse sentimento de consolação. Pode falar, Renato. Isso mesmo, apóstolo, glória a Deus. Até me lembrei do versículo que fala que quando um pecador se arrepende, a festa do céu. Festa, né? Festa. Então aí você, alegria, né? Alegria. Isso, os anjos se alegram. Os anjos fazem parte dessa festa, celebram com alegria. Isso. Né? Perfeito, perfeito. Então nós vemos aí diversas confirmações expressas na palavra, dentro do cânon das Escrituras, de que anjos têm sentimentos nocivos, sentimentos virtuosos, sentimentos às vezes malignos, sentimentos às vezes astutos, porque a terça parte dos anjos tiveram sentimentos de rebeldia, e está dentro da palavra também. E nós vemos também sentimentos virtuosos, sentimentos de anjos, como no caso do arcanjo Gabriel, que fortaleceu o profeta Daniel. A Bíblia diz, no capítulo 8 de Daniel, que Gabriel, ele fortaleceu Daniel. Novamente, aparece a palavra fortalecer, que é o mesmo, tá? É o sinônimo de consolar. Assistir, consolar e fortalecer, porque quando você fortalece uma pessoa, quando você consola uma pessoa, você automaticamente já está fortalecendo aquela pessoa, já está levantando aquela pessoa, o ânimo daquela pessoa. Quando você dá atenção e ouve aquela pessoa, você já está fortalecendo o emocional, o psicológico daquela pessoa e, por consequência, até mesmo o físico daquela pessoa. Então, nós podemos sim sermos fortalecidos pelos anjos. Agora, eu vou falar algo ao contrário, tá? Olha, isso vai chocar muita gente. Eu posso enfraquecer um anjo e fortalecer um anjo na minha vida. Se um anjo pode me fortalecer, se um anjo pode me consolar, um anjo pode fazer isso. Eu posso, ao contrário, deixa eu explicar, tá bom?
qual é o sentido disso, antes de me julgarem. Eu posso, sim, enfraquecer a atuação de um anjo na minha vida. Mas como acontece isso? Quando eu começo a entristecer o Espírito Santo. Nós vemos assim, Renato, né? Eu chamo, são dois anjos, são dois primeiros anjos que se estabelecem na vida de um ser humano, tá? Um anjo, que é o primeiro anjo, ele é universal. Ele independe da religião, tá bom? Presta atenção nesse detalhe, porque ele é um detalhe muito, 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 muito polêmico, tá? O que eu vou falar agora é algo polêmico, mas eu falo com base. O primeiro anjo que aparece, que é ativado na vida de um ser humano, é um anjo de preservação, que vai preservar a vida humana. Isso independe da religião daquele bebê, daquela criança, porque a criança não nasceu numa religião. A criança não é religiosa, a criança é um bebê. Então, um bebê lá na Índia, um bebê na China, um bebê que nasceu numa família espírita, um bebê que nasceu numa família do candomblé, um bebê que nasceu numa família católica, um bebê... É um bebê, presta atenção, estou falando de um bebê, de um recém-nascido, tá? O Senhor, por graça e misericórdia, ele envia, presta atenção, é bem polêmico mesmo, ele envia esses anjos de preservação para preservar a vida humana. Aí sim, conduzindo essa criança até ela, aquele que crer em Jesus e for batizado, será salvo. E a sua mãe, sendo liberta, tendo entendimento da palavra, vai apresentar esse bebê ao Senhor. Consagrar, como Simeão apresentou o Senhor Jesus no templo. Como José e Maria guiaram o Senhor Jesus desde criança na lei do Senhor. Tá dando para entender isso, Renato? Tá dando para entender? Então, isso não tem nada a ver com religião, tá? Não estou falando de religião. Estou falando de que, assim como o sol brilha sobre todos, independente da religião, assim como todos nós temos o oxigênio passando pelos nossos narizes e temos vida sobre a terra, assim o Senhor também libera esse anjo de preservação, porque se não tivesse esse anjo de preservação, não haveria vida humana sobre a terra. O diabo já tinha destruído tudo e a todos. E a Bíblia fala dos anjos que estão segurando os ventos da destruição nos pontos cardeais. Está lá em Apocalipse, sobre o Eufrates, tem lá, isso é escatologia, tá? Então, se não fosse o Senhor para nos guardar em termos humanos com os seus anjos, todos nós nem sequer estaríamos aqui vivos para estar falando do nome de Jesus e nem aceitando o nome do Senhor Jesus e a sua salvação. Todos nós estaríamos literalmente mortos agora e toda a humanidade já teria sido destruída se não houvesse esse anjo de preservação. Então, escreve aí, anjo de preservação. O nome já fala, tá? Eu estou falando agora em termos proféticos. Você não vai... Pode falar, Renato. Apóstolo, é só para registrar, Mateus capítulo 18, verso 10. Fala assim, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então, Mateus assiste a face de Deus. Isso, estão perante a Deus. Então, toda criança, todo bebê, toda criança, estou falando agora de criança também, não só bebê, mas criança, ela tem diante de Deus um anjo assistente, é como que um GPS do céu, um Waze do céu, aonde essa criança ela é literalmente protegida, tá? Então, nós chamamos isso de preservação. Vamos agora para o segundo anjo. O segundo anjo, tá? Agora sim, agora já se torna um nível maior e diferente. Agora eu preciso realmente ter o Senhor Jesus
Renato, seu microfone está muito baixo e do apóstolo Hélio muito alto. Não, já está resolvido, ele desligou lá. Eu vou abaixar o meu aqui um pouquinho. Pronto, vou abaixar aqui o meu. Abaixei o meu está na metade agora, vê se melhorou. O meu está na metade. Eu abaixei o meu está na metade do volume. Agora melhorou ou está baixo? Melhorou? Fala aí se melhorou. Eu creio que deve ter melhorado. Nós vemos o segundo anjo, então, melhorou. Olha lá, estão dizendo que melhorou. Está ótimo agora, olha lá. Então, eu gostaria que os irmãos agora prestassem muito atenção no que o apóstolo Zoélio Silva vai falar aqui agora, tá bom? Eu preciso falar com propriedade, eu preciso falar com... nesse momento, eu preciso falar dentro da Bíblia, tá? Dentro da palavra. Tem hora que o apóstolo vai falar no profético, aí é diferente, tá? Mas eu estou falando agora em termos de teologia mesmo. Então, existe um anjo, Renato, esse é o segundo anjo, Renato. Estou falando agora para todos, tá? É uma regra mundial, global, tá? Universal. Esse segundo anjo agora, nesse caso, é bem diferente daquele primeiro anjo. Esse anjo tem uma exigência. Ele carrega uma capa de exigência, dado por autoridade da onipotência do Senhor, da ordem do Senhor. Então, Davi, ele descobriu esse anjo. Foi ativado e o Senhor abriu o entendimento de Davi. Então está escrito assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Então vamos lá, qual é a capa? É assim que tem que entender o que é ativação angelical e a capa do anjo. Ele é um anjo de libertação, ele é um anjo de acampamento. Primeiramente, é um anjo de acampamento. Então, ele é um anjo que acampa, tá? E é isso que é ativação angelical, é isso que a Escola Romper ensina, tá? Então, ele acampa não é ao derredor, é ao redor. É uma aproximação maior do teu corpo. Ao derredor, são demônios que estão tentando, de alguma maneira, tentar oprimir você, que está a metros e metros de distância de você e desse anjo. Então, o segundo anjo, ele acampa, acho que é o Salmo 34, vê se não é o 34 ou 24, eu não lembro, vê lá, tá? O anjo do Senhor acampa. Eu acho que é o 24 ou 34, pega aí, no Salmo aí. Os irmãos vão pegando que não vai dar tempo de eu parar, tá por ali. O anjo do Senhor, então, ele acampa, tá? Ao redor daqueles. Aí que está a chave. Então, há uma exigência, há uma especificação, profeta Renato. Não é para qualquer um. Agora não está falando de criança, tá bom? Agora não está falando mais de bebê recém-nascido. Agora tem uma exigência explícita e implícita. Qual é a exigência, Renato? O temor do Senhor. Então, para mim ter esse segundo anjo, para mim ter a ativação, activating for angels for your life, na minha vida, este anjo só será ativado na minha vida com essa especificação. Olha que estão colocando aqui, muito boa a explicação do apóstolo. Salmo 34, é esse salmo mesmo que eu estava falando, é o 34. Então, você só receberá a ativação desse segundo anjo. Eu estou falando de regra universal agora, e estou falando de algo que não tem como você fugir disso, tá? Deus não vai enviar anjo porque você é bonitinho. Deus não vai enviar anjo porque você é simpático. Deus não vai enviar anjo porque você tem o cabelo loiro ou moreno, é ruivo, ou é da alta sociedade ou da baixa sociedade, se você é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, se você é dos Estados Unidos, se você é profeta, é apóstolo. Não é isso, não. Tem nada a ver. Tá? A exigência é essa. O temor do Senhor. Então, esse segundo anjo de acampamento,
Esse segundo anjo que estava junto com Davi, o rei Davi, ele só será ativado no seu ministério, na sua igreja, junto com você e sua família, se houver temor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles. Então já está especificando a classe de pessoas e do comportamento dessas pessoas. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles, olha aí, que temem ao Senhor, que tem o temor do Senhor. Aí nós ficaríamos falando aqui a noite inteira o que é temer a Deus. O que é o temor do Senhor? É ter medo de Deus? Não, não. É os preceitos de Deus ativados na minha vida, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor estando dentro de mim e eu estando dentro da palavra, permanecendo na palavra, praticando a palavra. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor é você se esforçar ao máximo em não querer, de maneira alguma, machucar, ferir o coração do Pai, o coração do Espírito Santo, o coração do Senhor Jesus. Porque se você ama, você cuida. Se você ama, você não vai machucar aquela pessoa que você ama. Então, isso é o temor do Senhor. Então, esse segundo anjo será estabelecido sobre sua vida através, repito, através dessa chave bíblica, que é o temor do Senhor. Então, resumindo aqui para terminar esse tópico importante, tá? Para a iniciação da ativação angelical na vida de qualquer ser humano, independente da religião, vamos falar então agora, para terminar, o anjo da preservação. O anjo da preservação, ele está inserido especificamente para as crianças, para os bebês, independente da religião dessa família. Como eu já falei aqui, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é do candomblé, se ela é chinês, budista, se ela é hinduísta, se ela é chitoísta, se ela é, sabe, uma índia, um índio, né? Um índiozinho que acabou de nascer lá no meio da mata, tribos africanas, não importa, isso não tem nada a ver sobre essa questão do anjo da preservação. O anjo da preservação está ligado, então, à proteção e à preservação da raça humana, tá? Da criação de Deus. A Bíblia diz que tudo que está na terra foi o Senhor que criou. Todas as coisas que existem e se movem sobre a terra, foi o Senhor que criou. Não se esquecendo que até o Lúcifer, ele era um querubim, né? Satanás, ele era um querubim, e foi o Senhor que o criou também. Deus não criou Satanás. Deus criou um querubim lindo, maravilhoso e ungido. Esse sim. Então, todas as coisas que estão sobre a terra, foi o Senhor, né? Com a exceção do pecado, com a exceção do mecanismo do mundo, da ação do mal, todas as coisas tangíveis, físicas, foram o Senhor que criou, e coisas visíveis e invisíveis, diz a palavra do Senhor. Então, eu creio que esse tópico número 1 aqui, ele já ficou muito bem explicado, eu creio que não ficou dúvida. Se alguém agora, eu vou dar um minuto, se alguém ficou com alguma dúvida, pode lançar a pergunta aí agora, em tempo real. Se o apóstolo Zoélio Silva puder responder, vai responder agora. Amém? Pode falar, Renato. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vocês escutam a minha voz melhor agora? Ou tá baixo? Pode falar, Renato. Como que está o som para vocês aí? Baixo. A minha voz tá baixa, apóstolo. O pessoal não tá Agora tá escutando. melhor. Agora tá melhor. Melhorou? Está baixo, né? Queridos, nós estamos aqui com um problema técnico, né, no meu som. Tá? Por isso que eu estou deixando mais o apóstolo Zoélio falar realmente. Amados, eu só quero frisar que o nosso convidado de hoje, apóstolo Zoélio Silva, ele é uma autoridade dentro do ministério angelical, ok? É por Glória a isso Deus.
que eu o convidei, né, para falar sobre esse tema, e também pela nossa aliança, o carinho que eu tenho pela vida dele, né? Ele é um homem de Deus. Então aproveite o que está sendo liberado, receba sobre você, amém? E no mais eu vou deixar o apóstolo Zélio continuar ministrando. Louvado seja Deus. Está dando um pouco de reflexo aqui da luz no óculos. Eu estou aqui com uma iluminação, mas não tem como. O apóstolo Zoélio enxerga muito bem com o óculos. Então, esse reflexo aqui não tem como resolver, tá? Então, os irmãos dão um desconto para nós aí. Bom, eu creio que a minha voz está chegando muito bem. Vamos falar agora, então. Eu vou dar uma explicação meio por cima, porque não é porque eu quero como diz, querer ocultar e não liberar tudo aqui, é que não dá tempo. Eu quero que os irmãos tenham esse entendimento, eu creio que os irmãos são maduros para entender que o apóstolo Zoélio Silva dá aula, treinamento, mentoria especiais para uma, duas pessoas no máximo, e também mentorias em grupo, tá? Então não daria para mim, numa noite, falar tudo, liberar tudo, mesmo que eu quisesse abençoar os irmãos e liberar gratuitamente, mas não dá tempo. É um oceano de conhecimento, de riquezas que o Senhor tem dado sobre nós. Então, se você quiser um treinamento, no final da live nós estaremos passando as informações dos nossos e-books, do site da escola, do novo canal Ativação Angelical TV. Fazem 14 dias que nós colocamos no ar, é uma novidade no Brasil, uma benção do Senhor, um novo projeto que está chegando para abençoar as vidas, amém? O apóstolo Zoélio Silva, como também o profeta Renato, a profetisa Bruna, todos nós temos dedicado o nosso tempo no reino do Senhor, em favor dos irmãos, né? Temos uma dedicação, né? Diária, semanal, mensal, anual, todas as horas, todos os dias nós estamos dando assistência espiritual para os irmãos, emocional, amém? Então, que os irmãos possam ter essa compreensão, amém? Que nós estamos unidos pelo reino e para o reino aqui. E eu creio que os irmãos são maduros para entender isso, amém? Bom, a ativação angelical, eu coloquei alguns exemplos aqui. Quais são os meios pelo qual, tá? Você pode ser sim ativado com os anjos, tá? Então, nós da Escola Romper ensinamos assim. Em algumas lives que eu fiz, eu já ensinei e liberei de graça esses tópicos, essas chaves, esses códigos e segredos revelados do Senhor aos nossos corações. Primeira forma, primeiro jeito, primeira via de acesso para você ser ativado é a ativação angelical soberana. A ativação angelical soberana é aquela ativação que não depende de você. Eu dei um exemplo bíblico sobre Maria, na cidade de Nazaré. Ela estava lá cuidando da sua casa, da sua promessa de casamento, quando o arcanjo Gabriel veio até ela e afirmou que ela seria a mãe do Salvador. Isso é uma ativação angelical soberana. Isso independe, tá bom? Independe. É quando o céu vem até você. É quando o anjo do Senhor vem até você e ativa você. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Zoélio Silva. Apesar de todos os defeitos e limitações do apóstolo Zoélio Silva, o Senhor, ele me ativou de forma soberana e me chamou para algo de um peso muito grande de responsabilidade, de atuar no Brasil, sendo o primeiro e um dos primeiros, talvez na América Latina, de trabalhar com ativação angelical e ter uma escola 100% de ativação angelical, com um site lá, e pesquisa Google, você vai lá, é a primeira que está lá. Talvez a única, não sei, talvez a única. Lembrando que hoje Deus tem levantado pessoas, homens de Deus, como o apóstolo Renato, profeta Renato, profetisa Bruna, o Jonas Lobo, e muitos homens de Deus aí. Eu ouvi falar também de um pastor chamado Coranhola, eu não conheço, apóstolo Coranhola, parece. Ele também está trabalhando, ele trabalha com o Ministério Angelical, diz que há muitos anos também. Isso, né? Então eu quero honrar esses homens, de Deus, eu quero honrá-los. Eu ativei um homem de Deus chamado Israel Becker, eu ativei ele também,
ele também me ativou, tá? Eu recebi dele, ele recebeu muito de mim, eu abençoei a vida dele, abençoei a mim. Eu quero honrar esse grande homem de Deus, então eu quero honrar grandes homens de Deus, tá? Eu quero honrar o Valf Leonardo, o pastor Valf Leonardo, é um homem abençoado, trabalha na cura divina. Então poderia ficar aqui o falecido, né, que foi para a glória do Senhor, para a casa do Pai, o Maurício, né, apóstolo Maurício Godoy, que foi um dos homens de Deus que estava lá no monte em Goiânia comigo, que derramou óleo na minha cabeça, né, com grandes homens de Deus que nós estávamos lá. Então, esses homens de Deus, eu quero honrar a vida deles, sabe? O apóstolo Gelson Becker, eu quero honrar, eu quero aproveitar agora esse momento, eu quero aproveitar e honrar apóstolo Geraldo Denardi, eu quero honrar profeta Joel Engel, que recebi muito da vida desse homem de Deus também. Então eu quero honrar esses homens, sabe? Eu quero honrar a vida desses homens e dessas mulheres de Deus, tá? E muitos desses homens de Deus têm contribuído no Brasil para a ativação angelical, amém? Então, eu quero agradecer ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo pela vida desses homens de Deus, que também me ajudaram muito na caminhada, tá bom? Tiveram a sua participação no meu ministério. O nome disso chama-se modelagem profética, né? Chama-se modelagem profética. Nós chamamos isso de modelagem profética de ministério. Louvado seja Deus. Então, a ativação angelical é a número 1, chamado ativação angelical soberana. Essa é a número 1. Vamos agora falar da ativação angelical número 2. Eu coloquei aqui número 2, de acordo com o meu entendimento. A ativação angelical profética é aquela ativação angelical que aconteceu com Geazi. Sabe, Renato? O Geazi, ele viu o exército da Síria, né, em volta, em Dotã. Ele estava ali em volta da casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava lá no seu quartinho de oração, tendo a sua intimidade com o Espírito Santo. Quando o secretário do profeta ele sai e ele vê, ele diz: meu senhor, meu senhor, meu pai, meu profeta, meu mestre, meu professor, tem um exército aqui em volta, né? Então o profeta Eliseu ele faz essa oração profética, essa ativação profética. Ele fala para o Senhor, né, o seu Deus, para abrir os olhos do moço, abrir os olhos daquele jovem, daquele homem, né, para que ele tivesse a visão aberta e conseguisse enxergar que havia ali sim um exército do céu de carros e cavaleiros de fogo para guardar o profeta e a casa do profeta. Então eu profetizo agora sobre sua casa, sobre sua família, que a sua casa está guardado, que a sua casa está cercada pelos anjos de fogo, de carros e cavaleiros de fogo do Senhor, como está mencionado, pode escrever aí, 2 Reis, capítulo 6. Essa sim é a ativação angelical profética. A ativação angelical profética, ela é concedida quando um profeta de Deus, como o apóstolo Zoélio Silva, como o profeta Renato, como a profetisa Bruna, quando um homem de Deus, tá? Existem muitos homens de Deus no Brasil, e quando uma mulher de Deus, esses anjos que estão com esses homens de Deus, com essa mulher de Deus, com essas mulheres de Deus, essas pastoras, essas profetisas, essas mulheres de Deus, essa bispa, essa apóstola, Deus também tem levantado muitas mulheres de Deus. Então, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vai orar por você e vai fazer essa oração que Eliseu fez. Senhor, abre os olhos dessa ovelha, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher para que ela veja. Então, o Senhor honra essa oração e, a partir daquele momento, aquela pessoa ela é ativada com ativação angelical profética. Então, você pode escrever aí, a segunda ativação é a ativação angelical profética. Existe uma ativação angelical que eu aprendi recentemente com o Espírito Santo, chamada ativação cooperativa, tá? Essa ativação cooperativa é aonde eu coopero com o anjo, aonde eu trabalho com o anjo, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar em Hebreus, no seu capítulo 13, verso 1, profeta Renato, ele vai falar assim: tratai com hospitalidade. Na minha Bíblia está assim: tratai com hospitalidade, tá? Hospitalidade é ser uma pessoa hóspio, seria o mesmo que honrar,
tratar uma pessoa com honra, com carinho e educação, dando a ela o provimento para ela se estabelecer aqueles dias na sua casa, onde ela estará sendo ali bem cuidada por você. Essa pessoa é um viajante, essa pessoa é um missionário, essa pessoa é uma pessoa que está ali como se estivesse hotelada na sua casa, como se estivesse ali tendo um pouso na sua casa. Estaria ali alguns dias na sua casa, ou talvez meses, até anos, não sei. Mas você estaria cuidando dessa pessoa com carinho e com atenção. Então, o apóstolo Paulo, no seu entendimento, ele vai falar assim: tratai com hospitalidade os anjos, sem saber o qual hospedaram quem? A anjos. Tratai com hospitalidade, sem saber o qual alguns hospedaram quem? A anjos. Então, às vezes, um homem de Deus vai na tua casa e você pensa que ele é só um homem de Deus, mas é um anjo revestido de carne e osso, tá? Isso também nós ensinamos que anjos podem se revestir de carne e osso em forma de varão e vir até a sua casa e você pensar que é um mero ser humano, e não é, são anjos. Então, essa ativação angelical é uma ativação cooperativa, que a Escola Romper ensina. Como você trabalhar com os anjos, como você... Então, você ativa para o anjo, guarde isso, você ativa para o anjo e o anjo ativa você para Deus. Repito, você ativa para o anjo e o anjo... Apóstolo Zoélio, não entendi, mas onde que está na Bíblia isso aí? Vamos explicar para você na Bíblia, então. Olha o que o anjo falou para João, quando ele estava na ilha de Patmos, aquele que escreveu o Apocalipse. Ele estava encarcerado, estava preso lá em Patmos. Ele teve uma visão e ele foi adorar o anjo. Ele se prostrou diante do anjo. O anjo falou para ele: não adore a mim, adore o que está sentado no trono. Eu sou conservo teu. Então, o que o anjo é? O anjo ele é um parceiro. O anjo ele é uma pessoa que está com você para trabalhar com você, em parceria, como uma equipe. Então, você trabalha com o anjo, junto com o anjo, e o anjo trabalha com você. O anjo não é o gênio da lâmpada, o anjo não é o seu garçom, o anjo não é o seu escravo, o anjo não é o seu pet, o seu cachorrinho. O anjo é o quê? Esse parceiro no reino. É como um irmão, sabe? É como um irmão. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que daí vai mexer com a cabeça dos irmãos, que eu provo na Bíblia que os anjos são os nossos irmãos também, no hebraico. Então, daí já é uma outra live. Fica mais complicado um pouquinho, porque daí já vai mexer. Pô, os anjos de Deus são os meus irmãos? Mas como isso? Aí é uma outra questão, fica uma profundidade maior. Então, que os irmãos possam, então, entender agora, então, a terceira forma de você ser ativado, com ativação cooperativa. Cooperativa. E qual é a quarta forma de você ser ativado? Aí entra a Escola Romper. Ativação através de uma escola profética, ou uma escola específica de ativação profética e angelical, como a nossa, que o Senhor deu a nós para cuidarmos, porque é do Senhor essa escola, que ela é 100% de ativação angelical. Então, nós fluímos debaixo de uma capa de uma unção 100% voltado à ativação angelical, de um entendimento de uma autoridade, como o Renato já falou, que nós carregamos. Só temos essa autoridade porque nós buscamos ter essa autoridade de forma disciplinada e humilde, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Renato, eu quero falar de um ponto aqui, que ele é o mais importante de todos. E ele é muito polêmico, tá bom? Mas todos precisam anotar. Eu vou tomar uma água, vou até ali, você vai falando com o povo e eu já volto. Eu vou falar com a minha esposa aqui, uma coisa aqui. Ó, vai falando com o povo, eu já volto. Fala para os irmãos preparar um caderno agora, um papel, que eu quero passar uma chave que vai, trazer uma clareza, uma nitidez dessa questão. Mas a gente não pode adorar anjo, não pode mesmo. Mas também a gente não pode fazer uma outra coisa, que é pecado também. Eu já volto já. Você vai ficar curioso. Espera aí. Cadê os irmãos? Vai deixando o nome da sua cidade, seu país aí.
Bem-vindo. Tem 54 pessoas que estão aparecendo aqui para mim. Iremos orar, sim. Deixa eu passar algo para os irmãos aqui, então. Algo tremendo que vai abrir a sua visão. Deixa eu tirar esse casaco aqui, peraí. Deixa eu tirar esse blazer. Só um minutinho. Que esquentou aqui, peraí. Peraí. Assim ficou melhor para mim, peraí. Esse quarto aqui é bem quente, ó. Deixa eu passar algo para os irmãos aqui. Goiânia, Deus abençoe, povo de Goiânia, onde foi consagrado apóstolo. Eu amo Goiânia, eu fui consagrado num monte aí. Então, presta atenção. Ceilândia, Deus abençoe, região metropolitana de Brasília. Deus abençoe aí, região do Gama, Ceilândia, tudo aí. Ó, irmãos, adorar a anjo, presta atenção, olha para mim aqui. Adorar a anjo é pecado, sim. Gravíssimo. Um pecado hediondo, vamos dizer assim. Pecado gravíssimo. Adorar a anjo é pecado, sim. Para aí agora. Deixa eu ir para outro pecado que é tão grave como esse. Desprezar a anjos é pecado, se não foi mais ainda. Vou falar 3 vezes para fixar na sua mente. Adorar a anjo é pecado, sim. Deus abençoe, Luan, Bahia. Adorar a anjo é pecado, sim. Escreve aí. Mas também desprezar a anjo, omitir, ignorar o ministério dos anjos é mais pecado ainda. Presta atenção, vou explicar isso aí para você. É isso que a Escola Romper ensina com propriedade no Brasil. Exemplo, o apóstolo e profeta Renato, ele tem uma filha. Qual o nome dela, profeta? Isabela. Isabela? Glória a Deus. Então, o profeta Renato, ele é um amor de pessoa. E a profetisa Bruna. Os dois são uma delicadeza, assim, uma simpatia, são pessoas amorosas, pessoas afáveis. E são mesmo. Até no jeito de falar, quando estou falando com eles, dá aquela paz, assim, sabe? Aquela coisa gostosa. Porque eles são pessoas que trazem paz. Eles carregam essa capa de paz. Os dois. Daí eu falo assim para o profeta Renato, vocês são muito bem-vindos aqui na minha casa, mas a filha de vocês não. Olha, isso ia trazer uma ferida de rejeição, uma coisa dolorosa, e queria machucar o coração do profeta Renato e da profetisa Bruna. Ao mesmo tempo, para mim, que tem uma filha também. Então, você iria falar assim para mim, apóstolo Zoélio, você é bem-vindo, mas a sua filha não, na minha casa. Então, agora vamos traduzir isso paralelamente para a palavra de Deus. Quando você diz que ama ao Pai, quando você diz que ama o Espírito Santo e ao Senhor Jesus, somente, quando você diz assim, só Jesus me salva, olha isso, muito bonito, né? Tem uma propriedade, mas lógico, Jesus é o único salvador, a gente já sabe disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que adorar somente a Deus, nós já sabemos disso. Mas daí você pega e fala assim, como muitos pastores já falaram para mim, esse negócio de anjo aí, esse negócio de anjo aí, talvez você já ouviu falar ou vai ouvir falar um dia. O próprio pastor que fala isso, ele é um anjo também, um anjo da igreja. E ele está falando mal de um outro anjo, são os anjos do céu. Então ele está falando mal dele mesmo, do ministério dele mesmo, que é de anjo. E o que significa anjo? Ou malaquim, malachins, ou malak? Mensageiro, que vem da palavra Malaquias, meu mensageiro. Então, quando um pastor, eu já vi pastores chorarem na minha frente e pedir perdão. Quando um pastor, ele nega o ministério dos anjos, eu pergunto para esse pastor assim, quem é que vai levar ele para o céu quando ele morrer? Daí ele fala para mim, vai ser Jesus. Eu falei, não. Vai ser Deus? Não. Vai ser o Espírito Santo? Não.
Não vai ser, não. Daí a pessoa fica olhando para mim com aqueles olhos bem abertos e fala: rapaz, esse apóstolo Zoélio, ele deve ser de uma seita, deve ser ele é um herege. Não, eu vou lá na Bíblia e provo. Dentro da Bíblia. Eu falo para o pastor abrir a Bíblia e Jesus entregou a chave nos evangelhos. Ele fala de uma parábola que morreu um Lázaro e morreu o rico. O rico acordou no meio do fogo do inferno e das chamas. E a Bíblia diz que Lázaro, temente a Deus, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Então, quem vai te levar para o céu, até Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, vai ser os anjos. Então, se você desprezar um anjo, você está desprezando a sua salvação também. Sabia disso? Sabia disso? Se você desprezar um anjo de Deus, eu dei o exemplo aqui, eu gosto de você, mas gosto do seu filho e da sua filha, então não tem jeito, porque aí chama-se envios, send. Deus enviou o seu espírito, número 1. Deus enviou o cordeiro, número 2. Deus enviou os seus anjos, número 3. Olha o ensinamento da escola Romper. Deus enviou os seus profetas e patriarcas, número 3 e 4. Deus enviou os seus apóstolos, estamos aqui. E você, de forma religiosa, vai dizer assim: não, eu só amo a Deus. Esse negócio de anjo, esse negócio de profeta, esse negócio... Você está desprezando, sabe quem? O próprio Deus. Não tem jeito de você gostar de mim e não gostar da minha filha. Não tem jeito você gostar do profeta Renato, mas não gostar da filha dele. Não tem jeito. Não tem jeito de você gostar de Deus Pai, de Deus Filho, e não gostar dos anjos de Deus, que são as criaturas de Deus que foram criadas antes de você mesmo. E os anjos de Deus estão aqui somente, sabe para quê? Somente para servir os que vão herdar a salvação e aplicar a vontade expressa soberana de Deus na terra. É isso que os anjos estão fazendo aqui, obedecendo à vontade soberana de Deus e fazendo o quê? A vontade de Deus. Na onde está escrito? Salmo 103. Os anjos de Deus são magníficos em poder, que cumpre a palavra de Deus e obedece a sua palavra. Os anjos de Deus são magníficos em poder. Pode falar, profeta Renato. Aleluias, isso mesmo. É Hebreus, né? A Ana Cláudia citou ali Hebreus também. Capítulo 1. Que os anjos são espíritos ministradores enviados, né, por Deus para servirem, né? Então eles estão para o serviço do reino, assim como nós também estamos servindo no reino de Deus. Então eles são cooperadores, né? São cooperadores, são ministros que cooperam com aqueles que herdarão a salvação. É tremendo, é fantástico. E pode, se quiser prosseguir nesse entendimento aí, apóstolo, manda ver. Então, para terminar, resumindo agora esse tópico, muito importante, eu não posso adorar a Deus. Colossenses vai falar de culto a anjos. Eu não posso cultuar anjos. O apóstolo Zoélio Silva ensina não adorar anjo. Você nunca vai ver o apóstolo Zoélio Silva dizendo para você adorar um anjo. Não é para adorar anjo nenhum. Somente o cordeiro. Porém, vírgula, adore o cordeiro com os anjos. Então não tem jeito de você fazer uma adoração privativa. Não tem jeito de você chegar assim: Deus, eu só vou adorar o Senhor. É eu, o Senhor e eu. O céu é só para mim e só com o Senhor. Eu só vou adorar se o Senhor deixar que eu fique sozinho com o Senhor e mais ninguém. Não, é impossível, impossible. Quando você diz que adora a Deus, você já está adorando com os anjos. Não tem jeito de você fazer uma adoração privativa, só você e Deus. Você automaticamente já está adorando com o céu.
Entenda isso. O céu não para de adorar. Antes de você ser criado, antes desse mundo ser criado, os anjos já estavam adorando o Cordeiro. O Cordeiro foi imolado, foi entregue antes da fundação deste mundo, diz a palavra. Jesus já foi entregue para a nossa salvação na eternidade da eternidade, chamado eternidade oculta, oculta. Então, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Adore somente a Deus, mas adore com os anjos. Senhor, eu te adoro, mas, Senhor, eu quero adorar com o céu, na companhia dos anjos. E ainda eu ensino mais, dimensions, na dimensão de Apocalipse, capítulo 5. Porque a Bíblia diz que em volta do trono de Deus existem milhares e milhares, milhões e milhões em volta do trono. Pode falar, Renato. Apóstolo, uma vez eu acordei, né, pela manhã cedo, eu acordei na minha cama com uma visitação de diversos anjos no meu quarto, e os anjos, quando eu acordei, eu escutava as harpas. Eram várias harpas, era como se fossem várias harpas, e aquilo destrancou a adoração, desceu uma unção, um óleo de alegria sobre a minha cabeça, né? Então, a adoração dos anjos, queridos, é algo extraordinário. Extraordinário. Glória a Deus. Então, a ativação angelical, ela pode ser recebida também e feita através da honra, da paternidade e da cobertura espiritual. O apóstolo Zoélio Silva, a profetisa Bruna, o profeta Renato, eu não sei se é assim que eles falam, eu falo assim, que eu dou cobertura espiritual profética, e eu dou também cobertura espiritual com aliança. Então, tem pastores que fazem aliança mesmo com a gente, tem pastores que estão debaixo da cobertura de intercessão. Então, esses são os níveis que eu dou de cobertura já há mais de 30 anos para os pastores. Nós temos torres de oração. Eu não sei se você tem uma cobertura, uma paternidade, uma cobertura espiritual de intercessão, mas nós estamos aqui, tá bom? E também o profeta Renato, a profetisa Bruna, para te aconselhar, para estar em oração por você em algum portal, em alguma torre, todos os dias. Hoje, eu estava de manhã consagrando a semana daqueles que estão debaixo da minha cobertura, né? Sexta-feira eu estou lá no monte, tem a cobertura das 5 horas da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Cada portal tem uma identidade profética, né, Renato? Cada portal, cada torre, né, de oração tem uma identidade profética, né? Tem aquele portal da viração do dia, né? Então, do Shabat ali, daquele horário. Então, o que acontece? Você pode ser ativado também junto com um homem de Deus e uma mulher de Deus, uma mãe espiritual, um pai espiritual, né? Essa paternidade espiritual, né? Essa irmã que está com você orando, Deus pode usar ela para ativar você com os anjos, esse pastor, esse líder seu também aí, onde você congrega, né? Ele também pode ativar você, tá? Não vamos só falar de nós queremos falar dos líderes também, que o pastor, ele é o anjo da igreja, e quando ele é sensível, ele é ativado com os anjos, ele também pode te ativar, tá bom? Lembrando que nós trabalhamos junto com os pastores, tá? Nós não estamos aqui falando mal de pastor, não, tá? Nós não estamos, abençoamos os pastores. Nós trabalhamos junto com os pastores, tá? Intercedemos para o crescimento da igreja, tá bom? Né, Renato? Isso, em apóstolo, um ponto que eu acho interessante é a associação. Eu sei que você também ensina isso, né? A associação. Jesus, isso é João 1,51, né? Em João 1,51, Jesus fala: vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, olha só, Jesus, queridos, ele caminhava nessa atmosfera dos céus abertos. Então, quem caminhava com ele, quem tinha aliança com ele, desfrutava dessa realidade, desfrutava desses céus abertos. Então, quando você se conecta a um ministro, você vai se conectar à atmosfera, ao ambiente, à realidade que ele anda.
né? Então, por Perfeito. exemplo, nós sabemos, queridos, que muitas pessoas, muitos de vocês, que se conectam com o apóstolo Zoélio, que se conectam comigo, com a profetisa Bruna, nós sabemos que vocês também começam a receber alguns sinais, né? Algumas ministrações angelicais. Isso acontece por causa da unção e da associação. Não é isso, apóstolo? E também tem a herança angelical que nós ensinamos. O que é a herança angelical? Presta atenção. O profeta Elias, ele foi levado para o céu através de anjos de fogo, carros e cavaleiros de fogo. E ele honrou o profeta Elias. Eliseu honrou o profeta Elias. Ele era um aluno, um discípulo do profeta. Ele pertencia a essa escola de profeta. Ele andou em muitos níveis de unções junto com o profeta, como Gilgal, Betel e Jericó e outros níveis. Ele foi obediente, tá? Até o fim. Ele não descolou, ele ficava colado ali na capa, na bota, na sandália do profeta. Então, ele não saía perto do profeta, sempre ali servindo o profeta. E o que aconteceu? Olha isso. Olha isso que vocês vão aprender, esse código aqui. Chama-se herança angelical. Pode escrever aí. Herança angelical. Quando você se conecta com o homem de Deus, esses anjos que estão com esse homem de Deus estarão com você. Sabia disso? E se esse profeta foi levado para a glória, como Elias foi levado, sabe quem é que estava em volta da casa de Eliseu guardando? Carros e cavaleiros de fogo. Os anjos que estavam com Elias ficaram como herança angelical para Eliseu. Então, se o profeta Renato, Deus levar ele para a glória, se o apóstolo Zoélio Silva foi levado para a glória hoje, foi levado hoje, os anjos que estão comigo ficarão com você, continuarão o serviço aqui na terra, continuarão com a missão aqui junto com você, mas também sabe o que pode acontecer? Ao contrário, quando uma pessoa está endemoniada, quando uma pessoa tem demônios junto dela, se você faz aliança com aquela pessoa, os demônios que estão nela estarão com você também. Tem isso também. O inverso acontece, né? Então temos que ficar atento a esse ensinamento. O conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Cada anjo pertence a um reino, uma esfera, carrega uma unção e uma capa diferente. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas no livro de Colossenses, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o criador dos anjos. Sabe quem criou os anjos? O Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Nele foram criados tronos, quer principado, quer potestade e soberanias. A Bíblia vai falar no livro de Hebreus, que Jesus, ele tem a excelência acima dos anjos. Ele é excelente, ele está acima dos anjos. Só que em um período, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se abaixou, ele ficou um pouco mais abaixo dos anjos. Depois desse período, ele cumpriu, ele disse, está consumado, e ele recebeu novamente toda a autoridade, e agora ele está novamente acima dos anjos, e ele subiu aos céus, e agora ele se estabelece acima de todo o principado, potestades, e todos os poderes do céu estão sobre o domínio de Jesus. O apóstolo Pedro vai falar que Jesus, ele é sim o chefe, é aquele que comanda, ele é o Senhor das assembleias angelicais. Então, todos os anjos estão debaixo do domínio de Cristo Jesus. Ah, tenha que saber isso. Quem é que criou? Foi Jesus. Quem é que comanda todos os anjos do céu e todas as criaturas do céu? O Senhor Jesus. Amém? Então, isso está escrito em Colossenses capítulo 1, 16. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Todas as hostes do céu foram criadas por Cristo. Ele é o Senhor das assembleias angelicais. João capítulo 1, verso 3. João capítulo 1, verso 3 é a base bíblica também. Daqui a pouco nós estaremos falando da nossa escola, das mentorias, e nós estaremos falando das apostilas, dos e-books, se você quiser adquirir. Daqui a pouco nós estaremos também fazendo a transferência de unção e a ativação final. Já estamos com quase 1h30 de live. Não vai dar para passar tudo, mas eu quero acelerar aqui agora. A função de um querubim. O que
que é a função de um querubim? A função de um querubim é proteger, guardar a glória de Deus. Poucas passagens bíblicas falam dos querubins, mas todas as vezes que você vai ouvir falar de um querubim, está atrelado à glória de Deus. Os querubins em cima da arca falam da glória de Deus. Os querubins que estavam ali na porta do paraíso com a espada giratória de fogo para impedir que Adão e Eva entrassem lá, estava falando de um ambiente de glória. Paulo vai falar no livro de Hebreus dos querubins da glória, tá? Então, vocês têm que entender, os irmãos que estão aqui, que a função dos querubins é guardar. Eles são os querubins, eles são os guardiões da glória de Deus. Você só acessa a Deus quando você passa pelos querubins. Os querubins, então, eles têm várias dimensões, vários formatos, tá? Formatos em face de rosto humano, de leão, de águia e de touro. E também tem os querubins orbes, que não dá para falar aqui, que significa esfera, não dá tempo, tá? Os serafins, para adiantar, os serafins são os afogueados. 6 asas, eles têm o corpo todo em formato de fogo. A sua cabeça é em formato de serpente e os seus corpos são afogueados, mencionados em Isaías, no seu capítulo 6. Qual é a função dos serafins? Guardar e proteger o louvor e a adoração do céu. Os serafins, eles purificam, olha aí, profeta Renato, os serafins, eles purificam a boca, a língua do profeta. Então, os serafins, eles santificam os homens e as mulheres de Deus. Sabe a sua igreja, o louvor da sua igreja? Você que é pastor, você precisa ativar os serafins no louvor da igreja, sobre os levitas. Os serafins, ele purifica a boca do profeta, arranca o pecado da boca do profeta, da língua do profeta, com uma brasa com tenaz, que é retirado do altar de fogo do Senhor. Está lá em Isaías, no seu capítulo 6. Então, o ministério dos serafins, principalmente, é a proteção, a purificação do louvor. Eles são guardiões da santidade, do louvor e da adoração de Deus no céu e também na igreja. Amém? Os príncipes são os arcanjos, eles são os principados, são os príncipes. Eles os maiores. Isso eu provo na Bíblia. Não é querubim, não é serafins o maior, não. Tá? Eu pensava também, tá? Porque o Satanás, que era o Lúcifer, Ezequiel 28, ele era um querubim. Então ele tinha uma capa de querubim, tá bom? E ele se rebelou com a terça parte dos anjos. E quem os derrotou? Quem os derrotou, quem submeteu a eles, quem venceu a eles, Apocalipse 12, foi um príncipe. Quem? Miguel. Miguel, junto com as milícias celestiais, derrotaram o dragão, a serpente, que foi lançado aqui para a terra com a terça parte. E ele varreu, o dragão varreu a terça parte das estrelas, quer dizer, ele se rebelou e chamou seus rebeldes junto dele. Então eu pensava que eram os querubins os maiores. Não. O maior no céu, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Miguel e os príncipes. Daniel capítulo 10, Gabriel dá essa revelação. Vai falar assim, que Miguel é um dos primeiros príncipes do seu povo. Então, no entendimento da escola Romper, eu respeito o entendimento das outras pessoas, eu respeito o discernimento das outras pessoas, eu respeito, presta atenção, eu respeito. Mas nós, da escola Romper, ensinamos assim, que no céu, na hierarquia, tá bom? Da hierarquia, o maior e um dos maiores são quem? Os príncipes. E Miguel está à frente ali, ele é um dos primeiros príncipes. Foi ele que derrotou o dragão, que seria Satanás, que foi retirado, perdeu, foi removido a unção de querubim. Ele era um querubim. Pode falar, Renato. Não, pode prosseguir, apóstolo. Então, com base nessa vitória de Miguel, com base bíblica de Apocalipse capítulo 12, o entendimento que chegou para mim, até que me prove ao contrário, repito, tá? Eu não sou o dono da verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade.
Então, aquilo que eu aprendi, até que me provem ao contrário. De repente, eu posso aprender melhor, saber melhor, e não é isso, não. Mas o que eu aprendi, por revelação na palavra e na prática, é que Miguel, um dos primeiros príncipes, e príncipe de Israel e de Jerusalém, príncipe do seu povo, Daniel capítulo 10, o Gabriel, ele foi tão humilde, o Gabriel, o ministério dele é de humildade, ele vai falar que Miguel é um dos primeiros príncipes, ele poderia falar, bater no peito e falar, eu sou um dos primeiros príncipes, não, ele vai falar para Daniel, Miguel foi enviado para me ajudar, para guerrear contra o príncipe da Pérsia e da Grécia. Miguel, um dos primeiros príncipes, deu toda a honra para Miguel. Gabriel, ele trabalha com Miguel, ele deu toda a honra para Miguel. Ele veio primeiro ali, na situação que Daniel estava vivendo, aquela campanha que ele estava de 21 dias ali, mas ele precisou de um reforço, e ele chamou quem? Ele pediu para o Senhor, e o Senhor enviou Miguel, e ele vai falar, humildemente reconhecer, Miguel, um dos primeiros príncipes. Então, quando nós falamos de príncipe, nós falamos daquilo que comanda os querubins, tá? Eu poderia dar um exemplo para vocês prático, o arcanjo Uriel, ele comanda os orbes. Então, os que comandam os mensageiros são Gabriel, é isso que nós ensinamos, tá? O ministério de Gabriel está aqui na apostila número 3, o ministério de Gabriel, lançamento da Escola Romper ano passado, tá? Nas esferas angelicais, o ministério, aqui eu tenho o Reino das Cores, exclusivo da Escola Romper, tá? Então, quando você recebe uma pena branca ou uma pedra branca, você está dentro da frequência, dentro da capa, dentro do reino de Gabriel. Se você receber uma pena de cor branca, tá? Deixa eu te ensinar. Apareceu uma pedra de diamante branco na sua casa. Você está recebendo a visitação do reino de Gabriel. Talvez não seja o Gabriel que foi até aí, mas são anjos que estão dentro da hierarquia, da esfera, da frequência do reino de Gabriel, reino branco. Tá bom? Se você recebe uma pedra de safira, que eu tenho até aqui, muitos irmãos receberam, azul, você está dentro do ministério do reino de Miguel. Até mesmo, olha isso, profeta Renato, quando o sacerdote, eles desmanchavam todo o tabernáculo e eles tinham que cobrir. Eram 3 camadas de tecido, de textugos. Textugos são tecidos de couro de animais, tá? De uma cor. Tinham camadas coloridas e tinham camadas azuis. Então, ali no profético, revela também o ministério dos anjos e revela também o ministério da humanidade de Cristo e do ser humano, da carne. Então, ali no tabernáculo tem muito do céu ali no profético, tá? Não dá para falar aqui agora sobre essas camadas aí. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos, não vai dar, porque nós já vamos encerrar essa live, tá ficando tarde, mas são frequências angelicais, tá bom? Frequências angelicais, tá? Então, o determinado anjo, ele se aproxima de você, ele ativa você e deixa um sinal. Esse sinal, ele carrega um propósito. Esse sinal, ele carrega um propósito, esse sinal carrega um aviso, esse sinal carrega uma mensagem, um código. Então, por isso que tem uma escola, por isso que nós, ao longo desses anos, fomos, com mais de 9.000 testemunhos, nós fomos fazendo os mapeamentos. Eu lembro que uma irmã, ela faz até campanha, eu sempre falo dela, ela recebeu uma pena verde, ela tinha problemas de depressão, e essa irmã, ela recebeu uma pena verde. E eu parei para pensar, por que a pena é verde? Depois eu fui entender que era do arcanjo Rafael. Ela levantou da cama, parou de tomar aquela quantidade de remédio, foi curada da depressão e hoje está aí fazendo a obra do Senhor, está aí ministrando, glória a Deus. Eu abençoo a vida dessa mulher de Deus. Então, para a glória de Deus, vamos abençoar a vida dela. Então, eu comecei a aprender, isso há muitos anos atrás, que cada testemunho que as irmãs davam, que os irmãos davam, que os pastores davam, tinha uma cor, tinha um sinal, e eu comecei a mapear e comecei a entender que não era por acaso que veio aquele sinal tinha a ver com algo que estava acontecendo ou que ia acontecer. Uma irmã recebeu, a pastora Alexandra, eu não sei se ela está aí do Rio Grande do Sul, ela recebeu, no meu ministério tem um arcanjo chamado Samuel, tá?
O nome dele chama Samuel, ele está ativado com os rabinos também em Israel, de uma vertente de um rabinato, de uma linha de rabinato de Israel, não todos. O arcanjo Samuel, ele traz, ele tem uma capa, que é uma capa colorida, a cor é vermelha e a cor é lilás e rosa. Então, quando eu oro, os alunos da escola Romper recebem o rubi, que ele carrega, e recebe também pedras de tonalidade rosa, pink, roxo, tá? E cor maravilha, essas cores. Mas o porquê? Aqui é o Gabriel, ó, arcanjo Gabriel, tá bom? Esse é o arcanjo pessoal do ministério de Cristo Jesus, reino da santidade. Os irmãos estão ali louvando, adorando em casa, daqui a pouco, apóstolo, apareceu uma pena branca. Eu falei, irmã, mas você fica adorando, louvando, você atraiu a glória de Deus, né? Arcanjo Gabriel, reino branco. Não dá para explicar tudo aqui. E se você depois, no final da aula, nós vamos falar da apostila, se você quiser adquirir a apostila em forma de e-book, você vai ter toda ali a explicação do reino das cores para você ter um investimento no seu ministério, para você entender, tá bom? Então, aquela mulher, aquela pastora Alexandra, para me terminar, ela não conseguia liberar perdão para o seu pai, Renato, olha que curioso. E ela, então, nós estávamos tratando essa questão da cura divina, e nós fazemos aquela oração de cura interior, e ela liberou perdão para o pai. Sabe o que apareceu para ela? Uma pedra em formato de... E ela ativou quem? Samuel. E o que é o arcanjo Samuel? Ele carrega a capa da misericórdia de Deus. Então, quando eu exerço misericórdia, quando eu perdoo, eu ativo Samuel, e ele me deixa um sinal do céu, o coração do Pai. Então ele está dizendo assim, ó, você perdoou, você exerceu misericórdia, o Pai está exercendo amor e misericórdia para você. Está encerrado aqui, pode falar, Renato, vamos falar agora, para finalizar a live, vamos falar um pouquinho da escola, vamos falar também do seu ministério, da profetisa Bruna, e vamos falar do momento, né, do momento de terminar a live, mas também da ativação, da questão da honra, vamos falar aqui agora, pode falar aí. Aleluias, glória a Deus, queridos, eu imagino que você está aí recebendo, aprendendo muito nessa noite. Fala um pouquinho mais alto, profeta. Na verdade, a minha voz, eu estou falando bem alto aqui, é que o meu microfone, o meu som, que tá ruim. O microfone tá ruim? Tá ruim, mas eu estou falando bem alto aqui, estou tentando falar alto. Amados, nós hoje temos a honra aqui de receber, né, o apóstolo Zoélio. Eu tenho aprendido muito com a vida dele. O apóstolo Zoélio é um amigo pessoal. O apóstolo Zoélio é um intercessor, né, pelo nosso ministério aqui. Ele está orando praticamente diariamente, eu creio que diariamente, né, ele está orando por minha vida, pela vida da profetisa Bruna. Então ele nos dá esse suporte, né, esse apoio, essa cooperação em oração, em intercessão, é um grande parceiro no reino de Deus. E amados, olha só. Tá falando para você falar mais perto, profeta. Queridos, e a Bíblia fala sobre a honra. A Bíblia fala sobre a honra. Isso, profeta. Veja bem, honra o seu pai e a sua mãe para que te vá bem. Mas no reino de Deus, querido, quando nós honramos os pioneiros, amados, preste atenção nessa chave, pegue essa chave. Quando você honra os pais espirituais, as mães espirituais, quando você honra aqueles que abriram o caminho, aqueles que desbravaram, né? Desbravaram as florestas. Amados, para o apóstolo Zoélio Silva ensinar o que ele ensina hoje, vocês não imaginam as horas de oração, né, as horas de sofrimento, de lutas,
de renúncias, de perseguições, ok? Então, De queridos, perdas, né? Perdas também, muitas perdas, de perdas perdas. familiares, perdas de animais de estimação, muitas perdas. Então, amados, Deus colocou no nosso coração de honrar a vida do Zoélio, né? Colocou no meu coração, no coração da profetisa Bruna. Inclusive, apóstolo, a Bruna teve um sonho que eu não te contei, mas a Bruna teve um sonho em que ela viu você, e você falava com ela algo assim, os pioneiros não estão sendo... Os pioneiros não estão sendo reconhecidos no Brasil, no sonho. Então, amados, Deus colocou no nosso coração, no meu coração, da profetisa Bruna também, de honrarmos os pioneiros, de honrarmos os que abriram o caminho, de honrarmos aqueles que deixaram não, mas que estão deixando um legado, né, para nós, já está deixando um legado para nós. Então, amados, nós ainda, o apóstolo vai falar do material, da escola dele, tudo isso, mas depois, nós vamos também orar, mas depois, queridos, nós queremos deixar aqui para vocês a chave Pix também, a chave Pix do apóstolo Zoélio, tá? A chave Pix é o meu telefone, DDD 12 981 330450. Isso, a profetisa Bruna vai colocar ali. Esse é o WhatsApp meu também, tá? Então, essa pessoa que está semeando, depois ela pode ligar amanhã para mim, se possível amanhã, eu quero consagrar essa oferta e fazer uma oração também pelo WhatsApp para ela, de ativação só para ela, específico para ela. Específico, né? Então, amados, a profetisa Bruna vai colocar aqui esse número, né, que é tanto o WhatsApp quanto a chave Pix Amém. do apóstolo Zoélio, tá? Queridos, olha só, eu não quero que vocês mandem nada para mim, tá? Amém. Eu até agradeço aqui a Lorena. A Lorena fez aqui um superchat, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Mas eu quero, queridos, que vocês usem aqui a chave Pix, porque esse valor vai integral para o Zoélio, né? Para a família dele, para o ministério dele. Então, amados, faça isso como uma maneira de você honrar os pais espirituais na nação brasileira. Amém? Fala um pouquinho, apóstolo, então, da escola, dos materiais. Daqui a pouco a gente vai orar junto com os irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos, assim, para oferecer para os irmãos, tá? Os nossos materiais. Nós temos 3 apostilas em forma de e-book, ela é toda ilustrada. Tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Vamos lançar muito mais, mas nesse momento, até agora, nós temos isso daqui, que são materiais exclusivos da Escola Romper, não foi cometido plágio, ou seja, não foi pego de ninguém, não tem, é único, só se alguém pegou de nós, mas nós não pegamos de ninguém não, vocês podem pesquisar aí. O nível 1 vai falar da ativação do ministério de Cristo, das hierarquias angelicais, tá? Vai falar do raio-x da unção, nós falamos de anatomia da unção, anjos foram criados, nós vamos falar aqui ativando portais com direcionamento, reinos angelicais e muito mais. Nível 1, ativação angelical de Abraão, de Jacó e de outros homens de Deus na Bíblia. E aqui, a apostila do nível 3, já estou direto nela aqui, a nível 2 está lá na sala, mas eu vou comentar sobre ela. Aqui vai falar dos reinos e das cores. Aqui vai falar do nome de 24 arcanjos. Aqui vai falar daquilo que nós falamos agora, das vibrações angelicais, de acordo com os meus comportamentos. Aqui vai falar do anjo da consolação, como ativar ele, o anjo que consolou Jesus no Horto das Oliveiras. Aqui é uma questão extrema, né? Um momento difícil, quando Jesus estava ali. A Bíblia chama de hora das trevas, quando você está debaixo de uma pressão, quando o inimigo vem atacar você, esse anjo aqui é o anjo que carrega essa capa do Espírito Santo, chamado capa de consolação. O Portais Dimensões das Horas, a aula profética de ativação angelical, ativando o profético na adoração genuína, códigos de ativação angelicais proféticos, frequências de angelicais e muito mais. A apostila número 2, que está lá na sala, ela vai falar também das dimensões de glória. Vai falar sobre o talit,
Nós falamos assim sobre o talit, os códigos que estão no talit, por que aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus e saiu virtude. O porquê? Mas da onde saiu? Ah, mas saiu da orla do manto, mas isso é muito raso. Nós temos um estudo profético, o que é uma borla? Não é orla, borla, B de barriga, borla. E ali estavam os mandamentos do Senhor. Então, nós ensinamos todos esses códigos nessas 3 apostilas, num total de 36 aulas que compõem. Se você adquirir essas 3 apostilas, em uma compra só, eu vou fazer a metade do valor, 50% de desconto. Pode anotar aí, 50% de desconto. Se você adquirir uma apostila só, um e-book, eu vou dar 30% de desconto você que está nessa live. Uma apostila, 30% de desconto. Comprando os 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, você vai ligar lá no WhatsApp, pode começar a ligar hoje já, pode começar a ligar hoje, até meia-noite nós estamos ali esperando. Então, apóstolo, eu quero uma apostila, eu quero uma só, eu quero a nível 1, eu quero a nível 3. Eu vou falar para você o conteúdo e vou passar o valor para você com 30% de desconto. Se você quiser uma mentoria especial para você e para o seu esposo, para você e a sua esposa, você que é pastor com a pastora, são 2 pessoas que podem participar dessa mentoria. Você terá direito a 12 aulas e o material será incluso, não precisa pagar. Se você quiser participar das nossas aulas no Google Meet em grupo, nós temos aulas mensais também no Google Meet em grupo, tá? Nós temos aulas só sobre as penas angelicais, aulas temáticas só sobre as pedras, aulas de dimensões de glória, governando no reino da unção, operando com os 4 anjos, anjo de anestesia, anjo da maleta cirúrgica, bisturi, anjo da espada, expulsar demônios sem pôr a mão, operar sem pôr a mão, unção de alto nível, governando no reino da unção, operando com 12 operações práticas. Nós temos muitas e muitas aulas para você aprender ali, tá? Você pode acessar o site da Escola Romper, que é o primeiro site da primeira escola de ativação angelical do Brasil, Ativação Angelical TV, o nosso novo canal, e o site da Escola Romper é www.escolaromper.com. É só você colocar lá no Google, só colocar lá, Escola de Ativação Angelical. Já vai aparecer lá em cima, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Escola Romper. É a primeira do Brasil e talvez a única 100% de ativação angelical. Nós dedicamos a nossa vida 100% para esses estudos, amém? Então, para esses ensinamentos. É isso que o apóstolo Zoélio tem para oferecer, tá? E você também, que não tem cobertura de intercessão, nós temos os nossos grupos, nós vamos colocar você lá no nosso grupo, tá? E você recebeu uma intercessão, como eu sou intercessor do Renato e da Bruna, da família dele, né? Sou intercessor fiel, estou ali todos os dias. Nós temos várias torres de oração, quando eu não estou num horário, eu estou em outro horário, né? Exemplo, hoje eu estava ali no portal das 9, 10 e 11 horas da manhã. Na sexta-feira eu estou no portal das 8, 9 e 10, eu estou lá no monte, tá? Tem vez que eu estou meia-noite, tem vez que eu estou na hora do sacrifício, chamar hora do sacrifício, que é às 15 horas. Tem hora que eu estou ali no portal do meio-dia, lutando, batalhando contra o espírito da mortandade do meio-dia que assola, Salmo 91. Nós estamos profetizando. Então, se você não tem cobertura espiritual, de intercessão, se você ainda não tem um intercessor, nós estamos aqui junto com o Renato, com a Bruna, para poder te abençoar, ser um intercessor seu. Pode falar, Renato. É isso aí. Vamos orar, apóstolo? Vamos orar. Vamos orar agora por uma ativação, transferência de unção. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem é que gostou dessa live? Quem é que está feliz com essa live? Fala, pessoal. Fala para mim aí, quem é que está feliz? Quem é que se sentiu abençoado? Deixa aí um comentário. Eu quero também, eu posso divulgar, a profetisa tá divulgando, tá? A profetisa Bruna, ela colocou já. Tem um novo canal, faz 14 dias que está no ar. Ativação Angelical TV. Lá tem fundos liberados para ativação angelical. Lá tem depoimentos, testemunho, ensinamento, lives. Entra lá. Tem mais de 30 vídeos lá já. 14 dias só que está no ar. Você vai lá e se inscreva e aperta o sininho de notificação. Ativação Angelical TV da Escola Romper. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agora
orar pela sua vida aqui agora, junto com o profeta Renato, em concordância. Ele deixou o WhatsApp para você semear, tá? E deixou o meu WhatsApp aí também, para você ligar para mim poder estar em contato com você. E eu quero consagrar a sua oferta e eu quero ativá-lo também pelo WhatsApp e estar em contato com você para caminharmos juntos e estar orando por você. Amém? E sobre as apostilas, conforme eu falei, você adquirindo uma, 30% de desconto, e adquirindo os 3 níveis, eu vou dar 50% de desconto no pagamento, no investimento em Pix, tá bom? Vamos orar. Amado Espírito de Deus, poderoso Espírito Santo, amigo, Criador dos anjos, Criador e liberador da unção que está sobre nós, da autoridade que está sobre nós através do nome de Jesus e da palavra e do sangue do Cordeiro. Pai, eu quero ativar agora todos os homens de Deus que estão nessa live e mulheres de Deus, do norte, do sul, leste e oeste do Brasil e região centro-oeste. Eu quero agora abençoar e ativar essa mulher que está em Portugal, na Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, África. Eu quero ativar esse homem, essa mulher de Deus que está aí na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, no México e na Europa. Pai, eu quero abençoar as nações. Todos que vão assistir essa live, todos que estão compartilhando essa live, todos que já ofertaram, semearam, que são maduros espiritualmente, que têm o coração desprendido, coração voluntário, que honra. E essa honra voltará de forma dobrada, com a capa dobrada de unção. Como Eliseu estava conectado, associado a Elias. E os anjos que estavam com Elias estavam agora no capítulo 6 de Reis, livro de Reis, com Eliseu, protegendo e guardando a casa de Eliseu. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a materialização de diamantes do céu, gemstones from heaven, pedras do céu, penas angelicais, sinais e maravilhas do céu, unção de riqueza. Pai, que os 7 arcanjos que estão comigo estejam com esses homens e mulheres de Deus, a começar de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Zedaquiel, Samuel. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a unção que está em mim, que eu carrego, estejam com esses homens e mulheres de Deus que estão honrando e especialmente esses que estão honrando. Pai, eu quero liberar agora, eu profetizo uma invasão do céu, eu profetizo que o céu está agora entrando dentro dessa casa, portais estão se abrindo, e haverá muitos e muitos testemunhos de materialização da glória visível dentro da casa, de cada irmão, de cada irmã, de cada pastor, de cada líder nesta noite, de cada mulher e homem de Deus. Quando eu disser 3 agora, anjos de cura, anjos de anestesia, anjos de poder, de cirurgia, anjos de prosperidade, anjos de alinhamento, o anjo dimensional de Ezequiel 47. Pai, os anjos relâmpagos de Mateus 28, verso 3. Pai, o anjo da perseguição do ministério de Davi, Salmo 35. Pai, todos os anjos que estão na Bíblia, anjos de libertação de batalha espiritual, anjos de decreto, anjos esrims, anjos escribas, são milhares de anjos. Pai, em nome de Jesus, agora, Orecalaia Choreberraia Sebia Calabá, Recalaia Saraia Sebia Alabá. Agora, Senhor, no Nordeste, no Piauí, Pernambuco, Maranhão, Xaraia Sala, Bahia, Xerebecalabá, João Pessoa, Lecalabá, da Paraíba, Xorebecalabá, em todo o Nordeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Goiânia. Pai,
em todos os estados do Brasil, Mato Grosso, Pai, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pai, em nome de Jesus, na América Latina toda, agora, right now, Sharaya Sarakapalabakapala, como ventos e labaredas de fogo, agora, 2, 3, receba, Ricaya Secalaba, em nome de Jesus, seja ativado no seu espírito, que essa unção cole nos seus ossos, com fogo do Espírito Santo, fogo esmiueços nos seus ossos, seja colado agora, que haja manifestações, abertura, que haja agora acesso livre, que haja agora portais abertos na sua casa, em nome de Jesus. Enquanto você honrar essa unção, enquanto você honrar os profetas de Deus, que essa unção permaneça, enquanto você honrar os anjos que estão conectados, que estão associados, que estão conosco, ativados, enquanto você honrá-los, eles permaneçam com você, em nome de Jesus. Amém. Pode fazer os agradecimentos finais, profeta Renato. Glória a Deus, glória a Deus. Recebemos. Aleluias. Amém, queridos. Aleluia. Amém. Amém. Você recebe aí, onde você está, receba isso. Tremendo. Gratidão, apóstolo Zoélio. Muito obrigado por esse tempo, né, que você dispôs aqui conosco. Amados, sigam lá, ó, a profetisa Bruna colocou ali, ó, se inscreva no canal do Profeta Renato, se inscreva aqui no meu canal, mas se inscreva também lá no canal do apóstolo Zoélio. Vamos fazer tem o canal, Renato, tem o canal Escola Romper, e tem o canal novo, Ativação Angelical TV. 2 canais, então, aí para você seguir, o canal Escola Romper e o canal Ativação Angelical TV. Siga lá o apóstolo Zoélio, vamos fazer esse canal do apóstolo crescer, vamos fazer a voz do apóstolo Zoélio chegar ainda mais longe, assim como Elias, né, apóstolo, assim como Elias, o anjo falou para Elias, a caminhada ainda é muito, muito longa, então se prepara, recebe o alimento que Deus tem para você, apóstolo Zoélio, nesse tempo, porque a jornada ainda é muito longa, amém? Sobre a sua vida. Vamos fazer, queridos, a voz do apóstolo Zoélio chegar mais longe, a unção dele tocar mais vidas. Vamos fazer, queridos, esse Brasil ser invadido pelo ministério angelical, maduro, real, pela unção profética madura, real. Vamos fazer esse Brasil, queridos, ser invadido com a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Muito obrigado, profetisa Bruna. Muito obrigado, profeta Renato. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de o Senhor ter colocado vocês conectados à minha família, à minha casa, onde você conheceu a minha esposa ali pelo vídeo, né? Você, né? Minha esposa cumprimentou você, nós estávamos ali a passeio, a lazer, e nós temos uma boa impressão de vocês, queremos muito bem vocês, amamos a vida de vocês, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês, muito obrigado pelo carinho, vocês têm dado a nós acesso a tantas pessoas maravilhosas, quantas recomendações, quanta honra, quanto carinho, então eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus, eu fico privilegiado, me sinto honrado de estar intercedendo por vocês por nós, e é isso, você sabe, né, das limitações, das dificuldades que nós passamos, eu também sei de vocês, nos momentos difíceis, que é aquilo que só nós compartilhamos uns para os outros, né, nós ali, né, no anonimato, e ali nós choramos junto, oramos junto, compartilhamos as nossas vidas, tudo que nós passamos. Então, eu louvo a Deus por ter esse refúgio, é um refúgio espiritual, sabe? É um manancial, é um lugar de descanso para a nossa alma, de termos conexões proféticas,
de termos essa parceria no reino. Então, eu agradeço, em nome de Jesus, em nome da minha família, eu agradeço tudo que você tem feito por nós e a favor de nós, e, acima de tudo, a favor do reino do Cordeiro, do Senhor Jesus, do Yeshua, tá? Então, muito obrigado de todo o meu coração. Nós deixamos tudo de lado aqui, para estarmos aqui. Deixamos tudo de lado, estamos, a parte do dia de hoje eu me dediquei preparando esse sermão de ensinamento, foram horas de trabalho, tá? Horas de trabalho, intercedemos, então eu creio, sabe? Eu creio que foi de grande importância, de edificação para os irmãos. Está encerrada a minha parte aqui, com agradecimento também a todos os irmãos que estiveram nessa live, todos que estão curtindo, todos que vão compartilhar, todos que semearam, que vão semear e adquirir também o material que vai abençoar a vida deles mesmo. Tá bom? Amém? Muito obrigado. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Então é isso que pode encerrar, Renato. Estamos encerrando então aqui a live de hoje. Gratidão a todos pela presença, pela participação. Que Deus abençoe cada um. Shalom, shalom, queridos. Shalom, shalom. Bom descanso. Boa noite a todos os queridos e amados. Deus abençoe. Shalom, shalom. Vamos romper.